Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus. Olá, paz seja contigo. Vamos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a parte 3. O assunto que estamos abordando é Jesus, quem Ele é, quem Ele não é. Vamos aprender mais sobre a presciência de Deus. Vejamos algumas passagens bíblicas. Deus é presciente. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus nos deu a graça antes dos séculos, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus designou Cristo antes da fundação do mundo e o manifestou nos últimos tempos, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Deus nos preparou um reino antes da fundação do mundo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Deus conhece os homens antes que eles venham existir. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus mostrou a glória e o espírito do Messias antes que ele existisse. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. João capítulo 12, versículo 41. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11. As passagens bíblicas que fazem os trinitarianos e seus correspondentes pensarem que Jesus já existia antes da fundação do mundo significam, na verdade, que havia um plano na mente de Deus. É o caso da glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. Explicado acima. Deus havia pensado em tornar seu Filho unigênito um ser glorioso. As características dessa glória já estavam na mente de Deus, mas seriam manifestas somente na plenitude dos tempos, quando o Filho viesse a existir. O texto fala da glória do Messias, não do Messias propriamente dito. Quem estava com Deus era a glória, não Jesus. Jesus não disse, a glória que eu tinha quando estava contigo. Deus é presciente de todas as coisas. Ele conhecia a glória que estava destinada a seu Filho,
como também as dores. Os profetas e Jesus sabiam disso. O fato de Deus ser presciente não antecipa acontecimentos. Não há nada na Bíblia que possa indicar que Jesus é anterior a seu nascimento natural. Não devemos forçar o texto e confundir a leitura. Glória é doxa no grego e equivale a fama. Vejamos nas escrituras hebraicas a origem da palavra glória. Ela está ligada a muitas palavras, mas a que mais vezes tem sido traduzida por glória é dedubeka, kavod, a qual basicamente tem o sentido de peso, o que dá peso. Vejamos 1 Samuel capítulo 4, versículo 18, onde o adjetivo apresentado é traduzido como pesado, debeka. De modo que a glória pode se referir àquilo que faz a pessoa ou a coisa parecer poderosa ou impressionante, tal como a riqueza material. Dedebeke. Salmos número 49, versículos 16 e 17. Posição ou reputação, idbk. Gênesis capítulo 45, versículo 6. Esta palavra, kavod, na Septuaginta, Lishdinit, elaborada a partir do ano 285 a.C., foi traduzida para o termo doxa. Neste tempo, doxa significava basicamente duas coisas: opinião e reputação. A primeira dessas ideias, opinião, desapareceu totalmente, tanto na Septuaginta como no Novo Testamento. No Novo Testamento, glória passou a significar apenas reputação. Doxa tinha sua própria significação no pensamento grego. Achada em Homero e Heródoto, esta palavra tem fora do grego da Bíblia um sentido básico que reflete sua ligação com dosevdokel, isto é, o que alguém pensa, sua opinião. Este conceito é apresentado em duas formas: a opinião que eu tenho e a opinião que os outros têm. Mas, como foi dito, o sentido de opinião foi abandonado ao longo do tempo e não apareceu nos escritos neotestamentários. O que prevaleceu foi o sentido de reputação. Esta é a definição que vemos no Léxico do Novo Testamento grego, português, de F. Wilbur Gingrich e Frederick W. Dunker, que conceitua a palavra doxa como brilho, radiância, esplendor de reis, magnificência, fama, prestígio, louvor como uma exaltação da reputação. O léxico cita estas passagens bíblicas do seu uso neste sentido. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 31. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Atos capítulo 22, versículo 11. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais, e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. Glória significando majestade atribuída a Deus e a seres celestiais. Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou. Atos capítulo 7, versículo 2. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1, versículo 23. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Tiago capítulo 2, versículo 1. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Imediatamente o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e o poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Apocalipse capítulo 15, versículo 8. Com conotação de poder. Romanos capítulo 6, versículo 4 e reflexo.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Glória é resultado da tradução de palavras hebraicas e gregas que apontam o sentido de reputação, fama, peso e valor. Tais palavras nos fazem entender que ter glória é ser conhecido, famoso, prestigiado e reputado. Assim, quando Jesus disse, a glória que tinha contigo, estava dizendo que ele era e seria conhecido. Ser conhecido não quer dizer existido. Tudo sobre Jesus foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas o próprio Jesus não existia como um ser. Jesus foi aos poucos sendo conhecido ao longo do tempo. Ele foi plenamente revelado no fim dos séculos. Paulo fala disso como um mistério oculto em Deus, antes dos tempos, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 9. Geralmente as pessoas comuns ficam famosas a partir de algum feito extraordinário que realizaram ao longo de suas vidas. Jesus ficou famoso, conhecido, por um feito extraordinário que ainda seria realizado, sua morte e ressurreição. Afinal, é para ele que toda a humanidade devia e deve olhar. O fato de Jesus ter glória, fama, antes de nascer, não é prova de sua pré-existência como um ser divino. Deus havia pensado em tornar seu Filho unigênito um ser glorioso. As características dessa glória já estavam ocultas na mente de Deus, mas seriam manifestas somente na plenitude dos tempos, quando o Filho viesse a existir. O texto fala da glória do Messias, não do Messias propriamente dito. Quem estava com Deus era a glória, não Jesus. Jesus não disse, a glória que eu tinha quando estava contigo. Ele fala que a glória estava com Deus. Certamente, este texto não mostra que Jesus é Deus. Continua sendo homem. Jesus desceu à terra e subiu ao céu? Jesus não é um ser divino que desceu do céu para se tornar homem aqui na terra. Isto não aconteceu porque ele nunca esteve no céu antes de nascer de Maria. Temos a certeza que ele subiu depois de sua ressurreição, porque assim está escrito nas profecias. O contrário não é verdadeiro porque não existe nenhuma escritura profética afirmando que ele desceria do céu para habitar entre os homens. Jesus é um ser que nasceu neste mundo e foi arrebatado para Deus e para seu trono. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Mundo e criação. Duas palavras têm causado dificuldades para o entendimento do tema existência de Cristo: mundo e criação. Apesar de mundo poder significar criação, a maioria das vezes refere-se a sistemas humanos. Por isso, quando João fala que Deus enviou o Filho ao mundo, não está falando que saiu do céu e desceu à terra. Ele já estava na terra e foi enviado ao mundo, sistema cultural, composto por seres humanos, isto é, reinos, governos, principados, religiões, seitas, etc. A palavra mundo, em seus diversos significados, provém de 4 palavras gregas: cosmos, universo; aion, tempo; século, eternidade; sistema; oikumene, mundo habitado; e terra. Como temos 4 origens no grego para uma mesma palavra no português, descobrir qual o verdadeiro sentido em cada passagem bíblica não é uma tarefa simples. Exige-se compreensão do contexto, hermenêutica. Já a palavra criação é mais fácil de lidar. Ela significa a ação de fazer algo aparecer, crescer, desenvolver. Por isso, ao lermos o Evangelho de João, devemos ter o cuidado de compreender o sentido empregado na palavra mundo, uma vez que a palavra criação quase não aparece neste Evangelho.
Vejamos algumas passagens do Evangelho de João que podem estar usando a palavra mundo, no sentido de criação. O mundo foi feito por ele. João capítulo 1, versículo 10. Aqui poderíamos tomar no sentido de criação da terra, mas no mesmo texto é dito que o mundo não o conheceu. Como o mundo não é uma pessoa, então há também o sentido de sistema cultural. E o mais correto a se entender é que se trata da criação dos homens em sociedade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. João, capítulo 1, versículo 10. Desde o princípio do mundo, João capítulo 9, versículo 32. Sentido de criação, a origem temporal e material. Contudo, a palavra grega usada neste texto também significa eterno. Vê a luz do mundo. João 11, versículo 9. Este é um texto com significado claro, porém depende do contexto. O mundo aqui é o objeto terra quando lemos somente a frase luz do mundo. Mas quando lemos associada à frase vê a luz, mundo é sistema cultural. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. João capítulo 9, versículo 32. Jesus lhes respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João capítulo 11, versículo 9. Nem no mundo inteiro caberiam livros. João capítulo 21, versículo 25. Sentido claro de terrestre. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. João, capítulo 21, versículo 25. A palavra mundo, no sentido de sistema de cultura humana, é o usado na imensa maioria das passagens em João. Podemos ver: Não sou deste mundo. João capítulo 8, versículo 23. Veio ao mundo. João capítulo 9, versículo 39. Pai enviou ao mundo. João capítulo 10, versículo 36. Filho de Deus que havia de vir ao mundo. João capítulo 11, versículo 27. O mundo inteiro vai após ele. João capítulo 12, versículo 19. Príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. O mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 18. Venci o mundo. João capítulo 16, versículo 3. Não estou mais no mundo. João capítulo 17, versículo 11. Não são do mundo. João capítulo 17, versículo 16. Enviarei ao mundo. João capítulo 17, versículo 18. Meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. Vamos analisar um caso bíblico. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Estando eu com eles no mundo, mas agora vou para ti, e digo isto no mundo. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João capítulo 17, versículos 11 a 18. Aqui se apresentaria uma aparente contradição de sentido se tomássemos a palavra mundo como sendo a criação. Primeiro, porque Jesus diz que não está no mundo, mas na sequência diz que está. Como assim? Depois, fala que os discípulos não são do mundo, como ele não é. Como assim? Os discípulos não são carne e osso como nós. Por fim, diz que vai enviá-los ao mundo. De novo, como assim? Eles não estavam no mundo.
Como não podemos conviver com estas aparentes contradições? Óbvio que se trata do mundo como sistema cultural, social e político. Compreendendo que o Evangelho de João, na maioria das vezes, usa a palavra mundo no sentido de sistemas humanos e não somente no sentido da criação física, fica mais fácil entender que Jesus não foi enviado do céu à terra, mas que, estando na terra, foi enviado ao mundo, sistema humano, assim como foram os discípulos e também os profetas, inclusive João Batista. Jesus não desceu do céu, apenas subiu. Há um conjunto de passagens que parecem indicar que Jesus estava no céu e desceu ao mundo. Mas, como foi visto acima, o sentido da palavra mundo precisa ser levado em conta na hora da leitura. Quando isso é feito, entendemos que Jesus não veio do céu. Quem veio foi a palavra de Deus, o Verbo. Algo importante precisa ser esclarecido. Necessário se faz diferenciar a pessoa Jesus da função de Messias. Jesus era o filho de Davi e não era o Messias até que completou 30 anos. Foi batizado por João e recebeu a aprovação divina. Messias foi a função, missão, que Jesus desempenhou depois de ser autorizado por Deus. Esta missão era uma ideia na mente de Deus, conceituada como Filho do Homem, Filho de Deus, ou Messias. Esta ideia desceu do céu, isto é, veio de Deus para se realizar, materializar no descendente de Davi, cumprindo uma promessa com juramento. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Atos capítulo 2, versículo 30. A função de Messias não é uma pessoa. Messias é uma posição que Jesus ocupou. Poderia ser qualquer outro descendente de Davi a ocupá-la, mas foi Jesus quem preencheu os requisitos. Ocupar o lugar de Messias é como ocupar o cargo de prefeito, governador ou presidente. Ninguém nasce sendo a função que desempenha ao longo da vida. Jesus foi preparado ao longo de sua vida para ser o Messias. Ele não seria o Messias se, por exemplo, tivesse pecado. Sendo assim, não foi uma pessoa, ou um Deus, que se tornou homem. Mas um homem foi aprovado por Deus para ser o Messias. Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Atos capítulo 2, versículos 22 a 24 e 36. Várias passagens de João parecem indicar um movimento literal de vinda de Jesus do céu à terra e vice-versa. Somente leituras superficiais permitem tal entendimento. Uma análise mais detida do Evangelho indicará a percepção real do sentido destas passagens. Explicando passagens difíceis de João. Selecionamos algumas passagens difíceis do Evangelho de João para uma breve explicação. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. João, capítulo 3, versículo 13. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João, capítulo 3, versículo 31. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 6, versículos 33 e 38. O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? João, capítulo 6, versículo 62.
mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. João capítulo 7, versículo 29. Mas ele seguiu dizendo-lhes: Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. João capítulo 8, versículo 23. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. João capítulo 17, versículo 8. As explicações dadas a estas passagens cobrem qualquer questionamento sobre outros textos não abordados. Estas passagens retratam a autoridade de Jesus como Messias, mas as pessoas pensam que fala dele como ser celestial. Desceu do céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João capítulo 3, versículo 13. Esta passagem retrata o encontro de dois mestres, cada um representando uma escola de ensino. João, ao escrever, usa o verbo no plural. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. João capítulo 3, versículo 11. Óbvio que Jesus não está falando somente em seu nome. Jesus e seus discípulos e quem mais que andava com ele ensinavam algo que aprenderam. Sabemos e que tinham se certificado. Vimos. Esta doutrina superior, do alto, verso 3, o novo nascimento ainda não era do conhecimento de Nicodemos, verso 10, mas era do conhecimento de Jesus. O mestre havia aprendido de Deus sobre o novo nascimento. Portanto, esta doutrina veio do céu, veio do alto. Ela veio através do ensino de João Batista e Jesus. Porém, Jesus não ascendeu fisicamente ao céu. O que ele fez foi acessar a mente do Pai através do conhecimento que obteve a cada dia de sua vida, lendo e examinando as Escrituras. Isaías capítulo 50, versículo 4, como faz qualquer outro mestre. O sentido da frase "ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu" é encontrado no fato de que o Messias, sendo um plano na mente de Deus, materializado na pessoa de Jesus, agora aprendeu de Deus tudo o que devia ensinar. Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47. Era mestre em Israel, assim como Nicodemos. Alguns exegetas se atropelam com o sentido da frase, que está no céu. Uma explicação é a de que João, ao escrever o Evangelho depois da ascensão de Jesus, quis afirmar que naquele momento Jesus estava no céu. Então, não seria uma fala de Jesus. Por outro lado, sendo uma fala de Jesus, melhor é seguir a ideia contextual acima apresentada. Isto é, Jesus declara a Nicodemos que ele está num nível superior de entendimento das coisas celestiais. Por isso, ninguém subiu ao céu, senão ele que já tinha sua origem na mente divina. Em outras palavras, Jesus foi preparado e capacitado para uma sabedoria relativamente superior aos demais homens. Isto é, foi criado perfeito. Ao falarmos em origem divina ou celestial de Jesus, precisamos entender que ele foi originado no céu, em termos de concepção. Ele foi o único homem, depois de Adão, que a mente de Deus trabalhou em detalhes especiais até que viesse a existir. Os demais homens surgem a partir da lei biológica pré-estabelecida por Deus. Nós, homens naturais, somos resultado de uma escolha aleatória e casuística entre milhões de espermatozoides. Jesus não foi assim. A força de Deus atuou diretamente na geminação e geração dele. Ele não é uma produção aleatória e carnal. Ele é resultado de um cuidado divino. Deus atuou em cada pormenor para que sua existência fosse possível. Apesar dessa origem divina, Jesus é 100% humano. Foi um óvulo de Maria, trazendo o DNA de Davi e Abraão que gerou Jesus. Portanto, a origem divina de Jesus significa que a sua fonte foi o Pai, no sentido de planejá-lo, concebê-lo, educá-lo e aprová-lo. Assim, esclarecemos que Jesus é um mestre, não um Deus. Vem de cima, vem do céu. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos.
João capítulo 3, versículo 31. A leitura imediata faz as pessoas pensarem que Jesus veio do céu. Mas vamos analisar. O contexto mostra que houve uma discussão entre os discípulos de João e os judeus sobre o ato do batismo, porque Jesus já estava batizando mais pessoas do que o próprio João. Verso 25. João procura equalizar a questão, explicando a razão do crescimento em número de pessoas que o procuravam Jesus. João respondeu e disse: "O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu." João capítulo 3, versículo 27. João está falando que Jesus veio do céu ou que recebeu algo do céu? Que recebeu. E o que ele recebeu? A aprovação de Deus para ser o Messias, pois João diz: "Eu não sou o Cristo." Verso 28. João abnegava ser o Messias, dando honra a quem era devido. De fato, Jesus reuniu todas as características do Messias. O poder de ser o Messias veio dos céus a ele. Jesus não era o Messias até que completou 30 anos. Foi batizado por João e começou a evangelizar. João sabia da aprovação vinda dos céus. Por isso disse: "Aquele que vem de cima." Isto é, em outras palavras, aquele que é autorizado por Deus. A autoridade não é um ser, mas um conceito, abstrato. Aquele que vem de cima não era um ser, mas um conceito definido na expressão Filho do Homem. O Filho do Homem era um plano, um mistério escondido em Deus desde a fundação do mundo. Efésios capítulo 3, versículo 9. Por isso é celestial. Por ser celestial, vem de cima e é sobre todos. Em suma, este texto não é uma indicação de que Jesus veio do céu. É a constatação de que Jesus havia sido aprovado por Deus, demonstrado pelo crescente número de pessoas batizadas. João era apenas o anjo enviado antes do Senhor, verso 28, para preparar o caminho. Feito isso, a tendência era dar espaço para Jesus. Por isso disse: "É necessário que ele cresça e eu diminua." João capítulo 3, versículo 30. A declaração de João de que os homens prosperam em suas atividades se Deus permitir, não pode ser transformada numa declaração de que Jesus veio em pessoa do céu. São coisas muito distantes entre si para errarmos tanto na interpretação. João capítulo 6, versículos 33, 38 e 62. Aquele que desce do céu. Desci do céu, onde primeiro estava. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, versículo 33. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? João capítulo 6, versículo 62. Dificilmente um leitor comum, sem examinar o contexto, não vai imaginar que Jesus esteve no céu. A primeira coisa a se saber sobre este tema é que não existe nenhuma frase, pelos menos nas traduções que já li, afirmando que a pessoa Jesus esteve no céu. Todas as passagens falam apenas sobre o Filho do Homem. Esta é uma expressão conceitual. Isto é muito significativo, pois a expressão Filho do Homem refere-se à missão de Jesus como um todo, seu papel de Messias, e não particularmente e especificamente a ele, o homem natural. Assim como a passagem de João capítulo 8, versículo 58, que explicamos acima, estas 3 passagens do capítulo 6 também merecem uma ampla contextualização. Caso contrário, não encontraremos seu sentido. Mas não faremos isto agora por falta de espaço. Daremos uma rápida explicação. Seria muito fácil entender se as pessoas simplesmente aceitassem a figura de linguagem empregada no discurso de Jesus. Jesus, como bom pregador, sempre usou parábolas, figuras e os elementos que o cercavam para exemplificar os grandes princípios que ensinava. Geralmente usava elementos da natureza, como os lírios do campo, as sementes à beira do caminho, as folhas e os frutos das árvores, etc. Mas também usava dos acontecimentos como a queda da torre de Siloé, destruição de Sodoma e Gomorra, entre outros. Aqui em João capítulo 6,
ele se utilizou do fenômeno da multiplicação dos pães para ilustrar seu discurso. Seria, então, o caso de entender que Jesus não era uma medida de trigo misturado com fermento. Ou seja, Jesus não é um pão literalmente falando, e não era uma estrada porque disse, eu sou o caminho. Não era um rio porque disse ser a água da vida. O que se passa aqui em João capítulo 6 é o emprego de uma linguagem figurada, uma ilustração. Usa-se algo material para elucidar algo espiritual. E se não traduzirmos corretamente a figura para o real, a nossa compreensão do texto é comprometida. O pão do céu, em João capítulo 6, é a palavra de Deus. Não é Jesus especificamente. Jesus era o canal da palavra de Deus. Ou seja, Deus falava através dele, como diz em Hebreus capítulo 1. Antigamente, Deus falou pelos profetas, agora fala pelo Filho. Arão falava como Deus na presença de Faraó. Jesus falava como Deus ao povo. Então, Jesus podia ser considerado como a palavra viva de Deus, mas isso não quer dizer que ele é a palavra substancialmente. Assim, como um diplomata, que representa um país diante de um governo e deve falar como o seu governo deseja, Jesus era representante de Deus e falava a palavra de Deus diante do mundo de acordo com o que o Pai ordenou. Para isso, Jesus foi selado por Deus, verso 27. Selar era uma forma de um rei confirmar a palavra de um enviado seu. Assim, no sentido representativo, ele era a palavra, portanto, era o pão do céu. Há um paradoxo a ser desvendado. O Messias, além de ser real na pessoa de Jesus, era também uma antiga promessa, palavra, de Deus. O Messias estava conceitualmente nos planos de Deus, e quando Jesus, aos 30 anos, começou a pregar a palavra de Deus, ele materializou a promessa. A promessa era de que o Messias viria na figura de um grande profeta para ensinar toda a palavra de Deus, conforme disse Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, e alentado em João capítulo 4, versículo 25. Este profeta foi Jesus. Há, portanto, uma fusão entre o conceito divino de Messias, filho do homem, filho de Deus, e a pessoa humana Jesus, filho de José, filho de Maria. A palavra desce do céu e realiza, eleva, Jesus como Messias. O pão desceu do céu, não a pessoa Jesus. Jesus estava na terra e recebeu a palavra, e tendo o selo de Deus, falou em nome de Deus. O verso 38, porque eu desci do céu, como representante não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Demonstra que Jesus está subordinado a alguém superior a ele, o qual o enviou e lhe deu uma tarefa, vontade, a ser realizada. Desci do céu é uma referência de onde vem a autoridade de Jesus como Messias. A confirmação, o selo desta autoridade foi grafada nos sinais que Jesus realizou, como disse o mestre Nicodemos, João capítulo 3, versículo 2. Agora, a resposta à pergunta fica mais fácil. Jesus, a pessoa, o ser, não existia antes de nascer de Maria. O máximo que podemos falar sobre sua anterioridade é que ele estava nos lombos de Davi, seu pai. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Atos capítulo 2. Versículo 30. Como poderia Jesus estar no céu, se a promessa divina, com juramento vale destacar, era de que ele sairia da carne de Davi? Uma das duas é a verdade. O entendimento teológico dos pais da igreja de que Jesus estava em Deus, ou a palavra de Deus que ele estava nos lombos de Davi. O verso 62 parece modificar o pensamento acima, porque diz: Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Mas devemos prestar muita atenção, pois as expressões que dizem algo no sentido de subir, descer e estar no céu, ou estar, vir de junto do Pai, etc., nunca aparecem associadas a Jesus, mas somente associadas à expressão Filho do Homem, ou Filho de Deus, porque a pessoa ou o ser Jesus não estava e nunca esteve pessoalmente no céu antes de nascer de Maria.
Como dissemos acima, conceitualmente, o Filho do Homem estava no céu, ou junto de Deus, porque era parte dos planos divinos. Então, o Filho do Homem, ou Filho de Deus, era primeiramente um conceito na mente do Criador. Antes que o mundo existisse, Deus havia conceituado o Cordeiro como morto para tirar o pecado do homem que ainda iria criar. O conceito Filho do Homem existiu primeiro no céu, como plano, como promessa. Esta mesma promessa também continha a informação de que o Messias seria arrebatado para o céu. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. Salmos número 110, versículo 1. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Deus realizou esta outra parte da promessa. Assim, o Messias passou a existir no céu na condição de Senhor, mas conservando as características de Filho do Homem, o novo homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Outra explicação, não menos contextual, dada à frase subir para onde primeiro estava, é a de que Jesus se refere à sua morte e ressurreição. Neste capítulo, Jesus desenvolvia um discurso em torno da ideia de dar a sua carne, o verdadeiro pão que descia do céu. Se o pão que desceu do céu era sua carne e seu sangue descendo à sepultura, sua ressurreição era o movimento de subir para onde primeiro estava. Nada mais simples. Enfim, Jesus não estava falando que ele pessoalmente estava no céu. Ele apenas traçou um discurso baseado no episódio da multiplicação dos pães para ilustrar que vinha do céu um alimento muito poderoso para dar vida. Este alimento era a palavra de salvação vinda de Deus. Era um plano elaborado por Deus no céu, que consistia na morte de um homem justo por todos os injustos, como depreendemos do ensino geral das Escrituras. Quem acreditasse, isto é, aceitasse, entendesse ou comesse que ele morreria para dar vida, receberia a vida em si mesmo, porque suas palavras eram espírito e vida. Mas, se o fato dele morrer pelos outros escandalizava seus ouvintes, quanto mais se vissem o Filho do Homem voltar da sepultura ou subir para o céu. Nada mais simples. Apenas uma maneira figurada de falar. De onde sou? Não vim de mim mesmo. Aquele que me enviou, dele sou. Ele me enviou. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me, e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. João capítulo 7, versículos 28 e 29. Várias vezes certas expressões parecem indicar que Jesus estava no céu, junto do Pai, tais como: de onde sou, não vim de mesmo, aquele que me enviou, dele sou, e ele me enviou. Aqueles que não olham para o contexto com profundidade são levados pela concretude da ideia contida na frase, mas na verdade o sentido é abstrato. Estas passagens retratam a origem da autoridade de Jesus, não sua origem como ser. No contexto, vemos que Jesus estava ensinando no templo, atividade que não era permitida aos comuns do povo, mas somente aos escribas e mestres. Os judeus sabiam disso, e ao verem Jesus ensinando livremente questionam, não a sua origem pessoal, mas sua autoridade. A resposta de Jesus é elaborada com frases como as mencionadas acima. Vejamos o contexto. Em João capítulo 7, depois de Jesus subir à festa dos tabernáculos em Jerusalém, se coloca em pé no meio do povo, ao lado do templo, e começa a ensinar. Verso 14. Alguns questionam seu ensino porque ele não havia estudado as letras. Verso 15. Jesus responde que não é uma doutrina dele, mas daquele que o enviou, e por isso não falava de si mesmo. Versos 16 e 17.
Ele era verdadeiro porque dava os créditos do ensino àquele que o enviou. Verso 18. Depois de uma discussão sobre a lei de Moisés, alguns de Jerusalém ficam preocupados com o fato dele estar falando abertamente e perguntam entre si se as autoridades haviam reconhecido que ele era o Cristo, ou seja, haviam autorizado. Para os judeus, o Messias seria alguém desconhecido, de procedência incerta. Agora, Jesus eles conheciam sua origem. Versos 26 e 27. Então, o mestre levanta um clamor para defender a fonte de sua autoridade. Versos 28 e 29. Por fim, queriam prendê-lo por estar fazendo algo ilegal, mas ainda não era a hora. Verso 30. Porém, à medida que seus ensinos evoluíam e as pessoas passavam a acreditar nele, por causa do volume de obras realizadas, as autoridades enviaram a guarda para o prenderem. Versos 31 e 32. Trazendo para um exemplo de nossos dias, seria como o camelô vendendo produtos ilegais na praça, as autoridades competentes irão proibi-lo. Quando os guardas se aproximam para executar a tarefa designada, Jesus faz uma importante declaração. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. João, capítulo 7, versículos 33 e 34. O que isto significa? Dentro do amplo contexto do capítulo 7, se trata da origem e destino de Jesus. Os futuros acontecimentos com a pessoa de Jesus significava a autenticidade de seus ensinos. Mas, por que Jesus dizia isso? Fazendo um adendo ao contexto, porque as Escrituras afirmam que o Messias seria arrebatado para o Pai. Salmos número 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Por outro lado, não há nenhuma profecia dizendo que Jesus desceria do céu como Deus encarnado. Enfim, os judeus ficaram desorientados sobre o destino de Jesus, como também sobre a origem de sua autoridade para ensinar. Versos 35 e 36. Acreditavam numa autoridade que vinha das letras, enquanto a autoridade do Messias vinha de Deus. Os versos 37 a 44 mostram que Jesus aumenta o tom de seu discurso, aumentando a dissensão entre os judeus sobre sua autoridade, a ponto de novamente desejarem prendê-lo. Uns acreditavam que ele era o Messias. Outros, sabendo que ele viera da Galileia e não de Belém, descendência de Davi, não poderia ser o Cristo. Dos versos 45 até o 53, a discussão se deu entre as autoridades que haviam mandado os servidores para prendê-lo. Mas mesmo entre eles havia dissensão. Os servidores não obedeceram à ordem e um deles, Nicodemos, se posicionou a favor de Jesus, apelando para a lei. A parte mais indignada disse que da Galileia não poderia vir o Messias. E cada um volta para sua casa, terminando a reunião sem o sucesso em prendê-lo. O que este contexto nos revela? Que a questão aqui não é concreta, isto é, sobre a origem pessoal de Jesus, mas é uma questão abstrata, sobre a sua autoridade para ensinar o povo. De onde originou sua autoridade? Claro que não era das letras, muito menos da Galileia, mas de Deus. Foi Deus quem ensinou Jesus, desde sua meninice, até que fase adulta, se tornou o Messias aprovado por obras. Portanto, João capítulo 7, versículos 28 e 29, que contém as expressões que numa primeira leitura parecem dizer que Jesus estava no céu. Na verdade, querem dizer que sua autoridade vem do céu, não sua pessoa física. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João capítulo 8, versículo 23. Outra passagem que merece um esclarecimento. Como anteriormente demos uma explicação contextual do capítulo 8, aqui só vamos fazer uma breve declaração do sentido desta passagem. O capítulo 8 é uma continuação do capítulo 7. Apenas é um fato que aconteceu no dia seguinte, e está debaixo do mesmo contexto. Vejam que a possibilidade de prisão dele estava pendente.
Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. João capítulo 8. Versículo 20. Assim como no capítulo 7, a questão da autoridade de ensinar está em pauta. Jesus reafirma sua autoridade de uma forma ainda mais incisiva, contrapondo com os judeus. Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Verso 23. Contudo, ninguém o prendeu. Não se trata da sua origem como ser, pois os judeus sabiam que ele veio da Galileia, mas a origem da autoridade para ensinar o povo. A razão era simples. Jesus, diferentemente dos judeus, não tinha pecado. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. João capítulo 8, versículo 21. Quem tinha pecado era do mundo. Quem não tinha era de Deus. Quem tem pecado não pode ir para Deus. Quem não tem pode ir. A origem da autoridade de Jesus era em Deus, porque ele não tinha pecado. Depois de muitas incógnitas na mente dos judeus pecadores, eles querem saber quem é Jesus, não de onde ele veio. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. João capítulo 8, versículo 25. Jesus sempre disse que era o Messias. É interessante isso. Os judeus nunca estão preocupados com a origem pessoal de Jesus, mas quem é ele? Queriam saber se Jesus tinha a autoridade necessária para ensinar. Autoridade essa que seria acreditada somente ao Messias. Os judeus esperavam o reconhecimento do Messias através das autoridades judaicas. Mas não era assim. O Messias seria glorificado por Deus. Fica evidente que o Evangelho de João foi escrito para demonstrar a autoridade de Jesus como Messias, não a origem pessoal de Jesus. Por isso, eu sou de cima. Representa que Jesus foi enviado, autorizado por Deus. Nada mais do que isso. Saí de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. João capítulo 17, versículo 8. Esta é mais uma passagem usada fora de contexto. Não vamos nos delongar com ela porque o processo de entendimento é o mesmo do aplicado no entendimento de João capítulo 7 e capítulo 8, explicados anteriormente, isto é, esclarecer seu sentido no contexto. Assim, como em João capítulo 7, ou em qualquer outra parte do Evangelho de João, se trata da autoridade de Jesus para ser o Messias, aqui Jesus ora por aqueles que reconheceram esta autoridade. Jesus começa esta oração com a seguinte declaração: Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. João capítulo 17, versículo 2. Só esta declaração inicial orienta o texto de João 17 para a questão da autoridade, poder. Autoridade esta que seria agora reconhecida através da glorificação que o Pai iria conceder. Neste texto aparecem 4 vezes a palavra nome. O nome é representação de autoridade. Então, quando Jesus diz, manifestei o teu nome, é mesmo que dizer, demonstrei seu poder. Agora, chegava a hora do Pai demonstrar a autoridade do Filho. Esta demonstração da autoridade já estava planejada por Deus, antes da fundação do mundo. João capítulo 17. Versículo 5. Quando o Pai glorificasse Jesus, isto é, desse maior peso, valor, fama e conhecimento do seu nome, as pessoas iriam ter maior certeza de que ele era o Messias, que sua autoridade havia se originado em Deus. Jesus explica neste verso como foi o processo de reconhecimento de sua autoridade messiânica. Primeiro, dei as palavras que tu me deste. Jesus ensinou o povo conforme Deus lhe havia ensinado.
Segundo, eles a receberam. As pessoas receberam o ensino. Terceiro, saí de ti. Elas reconheceram que o Messias, isto é, seu ensino, vinha de Deus. Quarto, creram que me enviaste. Creram que Jesus era o Messias. Este processo, sintetizado nas palavras de Jesus, nada mais é do que tudo o que aconteceu no capítulo 7 de João. Jesus segue expondo que a sua glorificação, reconhecimento, se dará através daqueles que nele creram, verso 10. Ou seja, através da batalha que seus seguidores irão travar contra o mundo. Esta maravilhosa oração de Jesus é um pedido de proteção do Pai a favor deles. Jesus diz que se santificou por eles, verso 19, para lhes trazer mais força na guerra contra o mundo. Assim, crer em Jesus é reconhecer sua autoridade, glorificando seu nome, aceitando ser enviado ao mundo, como Jesus foi enviado pelo Pai, verso 18. Pois, alguém só pode enviar outros em missão se estiver outorgado de autoridade para assim proceder. Ainda, os versos 21, 23 e 25 repetem a expressão "Tu me enviaste", ampliando o sentido de que o assunto é o reconhecimento da fonte de poder que autorizou ou enviou Jesus a pregar. Seus discípulos, ao aceitarem a missão de pregar o Evangelho, reconhecem em Jesus autoridade divina. A atitude deles ao avançar com a mensagem de Jesus glorificou seu nome e, consequentemente, o nome de Deus. Portanto, saí de ti, em João capítulo 17. Versículo 8. Não se trata de Jesus ter saído de Deus em forma física ou essência, como dizem os teólogos trinitarianos. Se trata, sim, da condição de autoridade que Jesus se encontrava para enviar seus discípulos em missão contra o mundo. A autoridade de Jesus veio de Deus. Portanto, ele podia enviar aqueles que creram na sua palavra. Jesus é o homem que fez descer. Ensinou a palavra do céu. Os 3 evangelhos sinóticos contam a história do homem Jesus, que nasceu, cresceu, aprendeu, cumpriu sua missão e morreu, tudo conforme as Escrituras. O Evangelho de João é por natureza diferente. Ele não narra a história linear da vida de Jesus. É um livro estrutural, ou seja, posiciona a narrativa de acordo com uma relevância. João se preocupa em provar que Jesus é o Messias prometido e aprovado por Deus, que deveria ensinar todas as coisas. João capítulo 4. Versículo 25. Prestem atenção na palavra aprovado, porque em muitas passagens Jesus apenas está dizendo que sua aprovação vem do céu, assim como ele perguntou se o batismo de João era do céu ou da terra. Sabemos que o batismo de João era do céu por aprovação divina. Com tal objetivo, a narrativa joanina aborda 3 aspectos importantes. 1. A palavra de Deus. 2. O ensino. 3. A crença. Vamos entender. João procura mostrar que a palavra de Deus que estava no céu com Deus e era parte integrante de Deus veio à terra através do ensino de Jesus. Ele faz isso através de uma série de histórias cuidadosamente selecionadas. Estas histórias estão estruturadas de tal forma que sempre vemos nelas alguns destes 3 aspectos acima mencionados: a palavra, o ensino e a crença. Na história de Nicodemos, temos que ele cria que Jesus era o Filho de Deus e ouviu a mensagem do alto. Os 3 aspectos aí se apresentam: a palavra do céu, do alto, o ensino de Jesus e a crença de Nicodemos. A mulher samaritana sabia que o Messias iria ensinar todas as coisas e creu em Jesus. No caso da mulher adúltera, Jesus testemunhou que ele era o Messias que tinha a autoridade de Deus para ensinar, e muita gente creu nele. Se examinamos todas as histórias de João, veremos esta estrutura sempre presente. A palavra do céu sendo ensinada por Jesus e os homens crendo. Por isso, que João diz na introdução de seu evangelho que o verbo se fez carne e palavra tessaié de doutrina,
de Deus que estava no céu chegou aos homens através do ensino de Jesus. A história real que o Evangelho de João conta é que Jesus foi o Messias que pregou a palavra de Deus e as pessoas creram. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. João capítulo 8, versículo 30. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. João capítulo 4, versículo 41. Porque lhes dei as palavras que tu me deste e creram que me enviaste. João capítulo 17, versículo 8. Jesus aprendeu a doutrina de Deus. Toda a palavra que Jesus pregou veio do céu, de Deus. Mas como já dissemos anteriormente, Jesus precisou aprender tudo. As profecias afirmam que o Messias iria aprender. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Isaías capítulo 50, versículos 4 e 5. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías capítulo 7, versículo 15. O mesmo Jesus disse que aprendeu de Deus nossos grifos. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. João capítulo 8, versículo 58. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. João capítulo 8, versículo 26. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. João capítulo 7, versículo 17. Jesus cresceu em conhecimento. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesus adquiriu do céu seu conhecimento. O que ele ensinou veio de lá. Jesus não era um ser no céu. A palavra era do céu. O texto de João capítulo 1, versículos 1 a 3. Fala sobre o verbo, a palavra. Este verbo é a palavra de salvação que Jesus ensinou. Nada mais do que isso. O texto continua dizendo a mesma coisa de sempre, que a palavra de Deus veio, foi pregada aos homens, mas os homens não aceitaram. O texto não diz que Deus encarnou. Foi o erro teológico-filosófico dos chamados pais da igreja que transformou o sentido deste texto, dando a ideia de que o verbo é Jesus. O Messias não é uma concepção humana, é celestial. Foi elaborada por Deus e transmitida aos profetas. Quando Jesus ensinava sobre o Messias, que por acaso era ele mesmo, dizia com verdade que veio do céu, mas referia-se à sua missão, não à sua pessoa. Jesus conhecia todas as profecias sobre o Messias e usou este conhecimento para orientar suas ações e ensinar o povo. Por ser um plano da parte de Deus, ele usava expressões como desceu do céu, veio de cima, estava junto do Pai, saí de ti, etc. Mas estas dizem respeito à missão, à ideia, o conceito, o plano, o pensamento, a promessa de Deus que estava em sua mente, palavra de fazer surgir o Messias na terra. Não se tratava de Jesus ter descido do céu em pessoa. Deus já fez muitas outras promessas que ainda vão se cumprir. A principal é a promessa do reino. Esta promessa ainda faz parte dos seus planos e se encontra com ele e nele, em sua mente, desde antes da fundação do mundo. Este reino virá do céu, não em sua literalidade, mas em ideal. O reino ideal está no céu, mas o reino na prática será na terra. Nosso corpo glorioso. Paulo fala que está reservado no céu, está com Deus. Este corpo está na imaginação de Deus. Outro exemplo, a Nova Jerusalém. Ela está no céu,
nos planos de Deus, ainda descerá na terra. Da mesma forma, a ideia de gerar um Messias estava escondida em Deus e desceu à terra. Mas o Jesus em carne e osso veio de Maria. Ele nasceu, cresceu naturalmente como qualquer outro homem, e quando chegou o tempo dele começar seu ministério, se tornou o Messias, recebendo do céu, em si, o plano de Deus. Missão que cumpriu com sua morte. Conclusão. Absolutamente nada nas expressões sair de ti, desceu do céu, vindo de Deus, etc. indica alguma substancialidade divina em Jesus. E nenhuma das passagens que falam desceu do céu, veio de cima, onde estava, foi o enviado, saiu de Deus, junto de Deus. Sou de cima se referem a Jesus como pessoa, mas ao Messias em autoridade como uma promessa, ou ideia, que estava guardada em Deus e veio dos céus, isto é, de Deus. O verbo que veio é a palavra de salvação fluindo pela boca de Jesus, o Messias. Jesus foi o homem que assumiu a função do Messias. Neste evangelho, Jesus não é um Deus-palavra que virou homem, mas o homem Messias que ensinou a palavra de Deus. Não há idas ao céu, nem vindas à terra de Jesus. O que veio do céu foi a palavra de Deus. Ela veio através da pregação de Jesus. Não veio como Jesus. A palavra de Deus veio para revelar que Jesus cumpriu a missão de ser o Messias, e Jesus revelou o Pai através da palavra que pregou. Em si, Jesus não é o Verbo. O Verbo, ou a palavra, continha o conceito sobre o Messias. O Verbo não era o Messias, muito menos Jesus. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus e a Jesus, nosso Redentor. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Se inscreva nesses canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site você encontrará vários estudos da sã doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco.